Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre morfologia das angiospermas e destacar agora a parte das raízes. Então, nesse conjunto de videoaulas temos destacado cada uma das partes das angiospermas. Como a gente já sabe, as raízes elas vão apresentar como função principal, é claro, a fixação da planta no substrato e, é óbvio, a absorção de água e sais minerais. Quando a gente fala de estrutura da raiz, a estrutura da raiz ela não é simplesmente uma estrutura pivotante, dali partem estruturas secundárias e pronto, acabou. Não, a gente tem cada uma das partes da estrutura. Para isso nós vamos destacar isso agora. Então, primeira coisa é dar uma olhada na anatomia das raízes. As raízes elas vão apresentar o colo. O que é o colo? O colo é a região de conexão entre a raiz propriamente dita e o caule da planta. Então essa região ela é a zona de transição entre raiz e caule. Algumas plantas vão apresentar essa região muito pequena, outras essa região um pouco maior, mas de um modo geral ela tem pequenas dimensões. Depois a gente parte para a chamada zona principal, que é o eixo pivotante dessa raiz aqui, olha, é a zona principal dessa raiz. É a parte mais firme das raízes, extremamente lignificada. É aquela parte logo depois do colo, da onde vão partir as primeiras estruturas, da onde parte a estrutura pivotante e da onde partem as estruturas secundárias. Em seguida, nós temos a região suberosa. A região suberosa é essa região da raiz aqui. Ela é denominada de suberosa porque ela apresenta manchas provenientes de um tecido vegetal chamado de suber, que é um tecido cicatricial. Então é uma região sempre com as características de cicatrização e manchas na estrutura da raiz. Uma vez que a raiz está dentro do solo, ela tem que passar por rochas, pedaços de pedra, pontiagudos ou não, que vão causar cicatrizações provenientes desse processo de cicatrização. Dessa região principal partem as chamadas raízes laterais. Essas raízes laterais são como a raiz principal. Todas elas vão ter a mesma estrutura clássica, que é a zona pilífera, que é essa parte cheia com pelos. Todas elas, se você observar, vão ter uma zona pilífera, que é uma zona de ramificação das raízes, com estruturas bem fininhas e delicadas, que são chamadas de pelos, cuja principal função é a absorção de água e sais minerais. Isso acontece para aumentar a superfície de contato dessas, tanto das raízes principais quanto da raiz lateral. Em cada raiz, tanto principal quanto lateral, nós vamos ter literalmente um capacete. É a chamada coifa. A coifa é uma estrutura mais lignificada que fica na ponta das raízes, cuja função é proteger o tecido de crescimento radicular, chamado de meristema radicular, ou simplesmente de tecido meristemático. Em cada pontinha da raiz nós temos esse tecido de crescimento. Como ele é muito delgado, muito fininho, muito sensível, precisa literalmente de um capacete para poder proteger a esse tecido, chamado de tecido meristemático. Quando se trata de tipos de raízes, a gente tem inúmeros tipos, mas temos dois principais que são extremamente importantes de vocês lembrarem, uma vez que vão auxiliar, novamente estou aqui falando sobre mono e dicotiledôneos, porque vão auxiliar no mecanismo de classificação. Nós temos as chamadas raízes pivotantes, são aquelas raízes que têm um sistema de pivô, um sistema principal, um eixo principal. Tá? É a raiz chamada de eixo principal, raiz pivotante ou raiz axilar. Tá? Essa raiz pivotante, ela tem um eixo principal da onde partem as raízes secundárias. Então, tendo uma raiz principal de onde parte a raiz secundária, é chamada de pivotante. Na raiz fasciculada, você não tem uma raiz principal. Você tem um colo pequeno, uma raiz principal pequena, e daqui partem todas as raízes secundárias. Nesse caso, o que acontece? No caso da raiz fasciculada, ela também pode ser chamada de raiz em cabeleira, uma vez que ela abre, puf, de uma vezada só. Tá? Então, essa raiz em cabeleira é a raiz chamada de raiz fasciculada. Ela abre
como uma cabeleira bem frondosa, tá? As plantas, no caso das angiospermas principalmente, elas tiveram adaptações muito grandes, uma vez que vieram aí de um processo evolutivo e ganharam inúmeros nichos ecológicos. E cada uma delas tem uma adaptação diferente, tem uma estrutura diferente das suas raízes. Que é o caso, por exemplo, das raízes tuberosas, tabulares, raiz suporte ou escora, raiz respiratória ou aérea, raiz sugadora, aquática, as estranguladoras e as grampiformes. Ah, professor, você está colocando todas aí? Não. Aqui nós estamos colocando os principais tipos, tá? Os que mais podem vir a ser cobrados em alguma questão do vestibular ou do Enem. Então, quem são as raízes tuberosas? As raízes tuberosas são raízes subterrâneas que atuam como órgãos de reserva, pois elas vão armazenar os nutrientes, em especial o amido. Por esse motivo, elas são utilizadas na nossa alimentação. Aí a gente tem a batata doce, a beterraba, a mandioca e a cenoura. Não confunda raiz tuberosa com tubérculo. Tubérculo é uma adaptação do caule, como nós já falamos na videoaula anterior. Se você está com dúvida, volta aqui na videoaula de tubérculo, tá? Na videoaula de caule, tá? Que é o caso da batata, do inhame, que são tubérculos. Aqui não, nós temos uma raiz, tanto é que você vê a raiz principal aqui você tem inúmeras raízes secundárias, tá? A beterraba também é uma raiz principal. Então, você tem aqui uma raiz que armazena reserva nutritiva. Então, são as chamadas raízes tuberosas. Já as raízes chamadas de raízes tabulares, elas são achatadas como estruturas de tábua. Olha só, como se fosse uma rampa, uma ripa enorme de tábua ao longo da estrutura do solo. Elas ficam para fora do solo. Para que serve isso? Geralmente, essas plantas que têm essas raízes do tipo tabulares são árvores muito frondosas, com copas muito grandes. Então, isso é uma forma de compensar o tamanho do vegetal, ajudando a fortalecer e a estabilizar melhor essa árvore no solo. É o caso, por exemplo, da figueira. Outro exemplo são as raízes de suporte ou escora. Essas raízes, elas partem da estrutura acima do caule, acima da região do colo da raiz propriamente dita, brotam raízes que adentram o solo, como um mecanismo de um suporte extra, tanto para a planta que cresce em mangue, lodo, tanto para gramíneas, como é o caso do bambu e o caso da cana-de-açúcar e do milho, que fazem esse tipo de raiz para aumentar a estrutura da escora da planta. Outro exemplo de raiz bem diferente são as raízes respiratórias. Essas aqui vão estar presentes em locais onde o solo tem baixa oxigenação. A presença de formigas, minhocas no solo aeram o solo. Mas e num solo pantanoso e num solo de mangue, onde você tem água cobrindo aquela estrutura o tempo todo? A oxigenação do solo é baixa, porque o oxigênio teria que ser dissolvido na água. Ou seja, se você presta atenção nesses detalhes, você percebe que a planta precisa oxigenar as células das raízes. E para isso, o que ela faz? Ela produz raízes que partem de dentro do solo para fora, que são chamadas de raízes respiratórias e servem para a oxigenação dos tecidos celulares vegetais. Outro exemplo de raiz muito adaptada são as chamadas raízes sugadoras, que estão presentes nas plantas parasitas, isso mesmo, plantas parasitas. Estas plantas, elas adaptaram as suas raízes com estruturas chamadas de haustórios, que perfuram o tegumento vegetal até encontrar os feixes vasculares. E elas podem ser classificadas em dois tipos, as chamadas hemiparasitas e as chamadas holoparasitas. Aquelas plantas chamadas de hemiparasitas são aquelas plantas, como o caso da erva de passarinho, que ela perfura o tecido vegetal da planta hospedeira até encontrar o xileme floema. Ou seja, a seiva elaborada, ela faz fotossíntese e tudo mais, a erva de passarinho. Já o cipó-chumbo, não. Ele é uma planta holoparasita. E ele vai perfurar até encontrar o floema e o xilema, e ele não precisa fazer fotossíntese, uma vez que ele rouba da planta hospedeira todos os nutrientes necessários.
Já a raiz das plantas aquáticas são também outras muito bem adaptadas. Elas ficam logo abaixo da estrutura flutuante ou das folhas ou do caule flutuante dos vegetais e elas têm pelos absorventes espalhados muito ao longo da estrutura para captar os nutrientes e apresentam também uma estrutura de coifa muito modificada para proteger o tecido meristemático contra peixinhos que possam vir a tentar comer. As raízes do tipo estranguladoras são raízes aéreas que envolvem o caule da planta suporte. No início, a planta que recebe essa plantinha, o passarinho cagozinho lá em cima da plantinha. Aí a raiz veio descendo, 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 beleza? Era só uma estrutura de inclinismo, só um suporte ali, mas não. Quando essas raízes, como a mata-paus, chega lá no solo, meu amigo, ela absorve os nutrientes e começa a crescer. E ela vai estrangulando a planta que serviu-lhe de suporte, até levar a planta suporte à morte e ela ocupa o local da onde a planta estava. Outro tipo de raiz adaptada é a grampiforme, é a nossa última raiz, mas não menos importante. É uma raiz aérea e essa raiz ela tem uma adaptação que ela se prende nos suportes, principalmente muros, estruturas de tronco e pedras, a ponto de prender muito, como é o caso da era, que a gente usa muito em muros, fachadas de condomínio, fachada de casa. Elas têm raízes tão fortes que conseguem perfurar a estrutura do concreto, mantendo grampeado no local. Daí o nome de grampiformes. E são raízes auxiliares da absorção de nutrientes, porque ela tem a raiz principal dela que também está lá no solo, mas essas raízes grampiformes ajudam a se fixar e ajudam a absorver os nutrientes. Meus amigos, era isso que a gente tinha com relação às adaptações das raízes, a anatomia da raiz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscrevam no canal e eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Valeu!